Bem-vindos ao 6º episódio do InsaniCast. Eu sou o Lucas e estarei junto com vocês nessa jornada de conversa sobre comunicação e sociedade. Hoje o nosso tema é fake news, então vamos para a pauta. Por mais que o termo em inglês tenha ganhado grande repercussão na mídia nos últimos anos, as fake news estão longe de ser uma novidade. Mas é bem verdade que nunca antes na história as mentiras tiveram um terreno tão fértil para se propagar. Impulsionadas por um ambiente digital, onde todas as informações têm o potencial de se espalhar pelo mundo em poucos segundos, as fake news têm desafiado pessoas, instituições públicas e privadas e, de forma mais ampla, as democracias. Como a publicidade tem contribuído para este cenário? Quais são os prejuízos para marcas que podem ter anúncios veiculados em sites e canais de fake news? Esse é o papo de hoje no InsaniCast de número 6. Hoje, episódio especial, a gente está gravando aqui do Insani, eu e o Gu, que pela primeira vez um InsaniCast semi-presencial. Eu e o Gu, a gente resolveu vir gravar aqui na mesma sala, porque se a gente não conseguir resolver nossas diferenças na conversa, a gente pode sair na porrada agora. Boa noite, Gu. Boa noite, Lucão. Boa noite, G e Kira, que ainda vão ser apresentados. E é isso aí que você falou mesmo, né? A gente está aqui, resolveu gravar aqui na Insani, na mesma sala, para, se a gente não conseguir resolver nossas diferenças aqui, né, na conversa, a gente vai resolver de uma maneira muito adulta, que é na porrada ali, né? Na brincadeira, a gente não leva isso a sério. A gente está testando, né? A Insani tá prestes a voltar de maneira híbrida, e a gente resolveu testar aí uns formatos, né? Aproveitar que fomos vacinados, estamos numa distância ok, álcool, né? Tá tudo, né, certinho, então a gente veio fazer uns testes aqui para ver quando as coisas retornarem, né? Onde ficaria melhor a gente gravar com o pessoal e tal. Então esse é um primeiro teste aí, o Lucão, né, Lucão? Vamos ver se vai dar certo. Mas quero dar as boas-vindas para todo mundo e fiquem aí que hoje promete, hein? Temos aqui também o fundador da Gax, o cara que vai desafiar a gente a fazer esse episódio durar apenas 1 hora. Acho que esse é o grande desafio. Vamos ver se o G colabora. Jason Maia Leite. Boa noite, G. Boa noite. Beleza aí, todos estão bem? Realmente, esse é o grande desafio, tentar fazer durar pouco, mas eu acho que a técnica de ir mutando o microfone pode funcionar, né? Então, isso eu acredito que seja uma boa estratégia, porque eu já queria falar bastante. Quando o Gu comentou aí, a gente está tentando aí essa nova formação aí, eu pensei que a nova ideia era de sair na porrada. Mas não, a retomada e o distanciamento, né? Eu pensei, já tinha achado que estava boa a ideia. Que também não deixa de ser boa. Parei. Por último, não menos importante, o Guilherme Renzo, jornalista, novo redator da Insani. Boa noite, Gui. Boa noite, Lucão. Boa noite, Gu. Boa noite, G. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Um prazer vestir a camisa da Insani. Tenho certeza que vai ser uma noite muito proveitosa, com muito conteúdo legal para o pessoal desfrutar. Boa. Valeu, Gui. Então, retomando o nosso primeiro InsaniCast. Você lembra o que você falou naquele primeiro InsaniCast? Claro que não, né? Eu não lembro o que eu falei ontem, então eu não vou lembrar o que eu falei no primeiro InsaniCast. Mas, se você quiser me lembrar, eu agradeço. Não, você falou que as fake news não eram uma novidade, né? Não tinham a ver com o surgimento da internet, né? Mas, assim, a provocação que eu queria fazer, a pergunta que eu queria fazer para você é: você acha que as fake news são um problema maior atualmente do que eram antes da internet, algumas décadas atrás? Eu acho que a fake news é um problema tão grande quanto quanto em Roma, quando isso fez com que... Eu não lembro agora qual imperador que se suicidou porque estava sendo cancelado, né, por fake news. Eu não lembro agora, falha, né? Então, é um grande problema porque ele continua causando o ápice, né, o principal de um problema, que é a morte de alguém, né, gente? Pelo amor de Deus.
Agora, é inegável que hoje, pelo avanço, vamos dizer assim, dos canais de comunicação, né, o avanço que a gente tem na propagação, na velocidade da informação, então é óbvio que, assim, é claro que é um problema muito mais visível e muito mais, posso dizer recorrente, talvez, não sei se recorrente é a palavra certa, mas ele é um problema que, assim, hoje você tem uma massa muito maior de fake news. Antigamente você também tinha fake news do mesmo jeito, né? É bom lembrar que, assim, hoje a gente fala fake news, mas, cara, é a bela fofoca, aquela mentira deslavada que contavam dos outros e que causavam problema, né? Quem nunca sofreu aí uma mentira, né? Alguém contou uma mentira sobre a sua vida e depende aí da escala. Hoje a gente vê que isso acontece de uma maneira muito maior e muito mais organizada, né? A gente tem redes, né? Muito mais organizadas. Foi Nero? Então, agora o G colocou aqui no nosso chat privado que foi Nero, não lembrava. Então, é um problema que, assim, já causava para mim, que é o ápice, assim, é o máximo da atrocidade humana, que é a morte de alguém. Então, isso acontece desde da antiguidade, né? Assim, desde lá de tempos atrás. Então, continua causando morte, continua causando problema. Eu acho que a diferença é que hoje você tem uma rede muito mais organizada e uma propagação muito mais rápida, né? Devido à tecnologia ter, assim, aumentado, né? Eu acho que a fake news aí tem um pouco... Vocês que são jornalistas e tal, né, vão me falar melhor aí de formação e tal, mas a gente trabalha comunicação, acho que a fake news tem uma porção da condição humana, né, que é de contar mentira sobre algo, com o subterfúgio, não tão somente da mentira, mas de poder usar para comunicação aí, né, tanto para propaganda quanto para notícia, no caso de jornalismo, né? Concordo com o Gu também que, né, como é uma coisa que existe desde sempre, só piorou ou se multiplicou com a internet, e eu vou colocar 2 agravantes aí incríveis, que um agravante é a rede social, então a mistura ficou mais maléfica, né, e a terrível prática, que é a rede social, fake news e propaganda com política, né? Acho que isso aí terminou de infestar a nossa vida, né? Desde propaganda quanto jornalismo. Eu estou falando nessas 2 coisas porque eu arrisco, ou quero dizer até, que essa mistura também é quase uma coisa única quando se trata de fake news e de rede social, né? Fugir um pouco. O lance do o tiozão do WhatsApp, esse tipo de brincadeira que a gente faz, né? Porque a pessoa propaga uma informação errada que serve de publicidade de alguma maneira e não deixa de ser uma notícia, né? Então, se um dia, na política, inclusive, vou misturar um pouquinho, um dia a fake news serviu para contar uma meia-verdade ou uma verdade dita de outra forma, hoje ela é uma mentira literal, né? Serve para propagar uma mentira, né? Para confundir, enfim, aí 1000 vertentes, né? Ô Gê, desculpa te interromper, mas até falando de política, a gente teve... Você trabalhou muito com política, é muito ligado, eu também trabalhei com política, e eu acho que você lembra também, antes daí da internet bombar e das campanhas serem feitas usando muita plataforma digital, você já tinha leis e regras que puniam os materiais apócrifos, né? Exato, eu lembro que usava muito o termo apócrifo, né? Usava muito, não usava fake news, era tipo, surgiu um material apócrifo contra tal pessoa. E era aquele jornalzinho que era entregue na rua, tava no vídeo da galera, falando mal, tipo, falando... E era o que hoje era a fake news que veio no WhatsApp. Impressionante. Tava a única coisa que tava no analógico. No analógico. Então, tipo... eu acho assim, ela só foi evoluindo, né, com o canal, né, com a tecnologia. Tem razão, né, foi crescendo junto com, né, a gente foi foi deslocando as pessoas para o caminho mais usado do momento, né. E a questão da fake news é que, assim, ela
ela peca pela lição número 1. Já falei em jornalismo, ela peca pela lição número 1 do jornalismo, né? Checar. As pessoas não checam a informação, as pessoas não se dão ao trabalho de jogar no Google e perguntar, essa informação é correta? As pessoas não fazem isso. E eu vejo muito como principal motivo disso a questão de que, essa notícia é conveniente a mim. Eu quero que isso seja verdade. Então, eu não vou checar para não ter a frustração psicológica e eu vou compartilhar com os meus amigos porque eu estou empolgado, porque o Rua, porque essa notícia é maravilhosa, mas ela não é verdade, né? Ela é perfeita para você porque você quer que ela seja verdade, mas não necessariamente ela de fato o é, né? Então, acho que tem muito disso também. Puxa, Gui, você falou uma coisa incrível que eu nunca parei para pensar nesse sentido, de que eu quero acreditar nisso, isso aqui está totalmente de acordo com a minha crença, então, nossa, eu penso naquela questão, porque a rede social faz isso, nossa, eu quero compartilhar, quero ser o primeiro a passar a informação, aquela coisa de levar novidade para os outros, que é um pouco da pessoa comum se sentir jornalista, talvez, né? Eu tô trazendo essa novidade aqui, pessoal, mas eu nunca pensei que o fato do que eu acredito, né, eu também consegui transferir para os outros como se fosse uma verdade. E isso para mim me remete muito ao caso Leda Nagli, né? Assim, o contexto que ela estava, ou a questão que ela defende, o lado que ela defende, ela é uma pessoa que está no meio, né, há muitos 70 mil anos, né? Ela e Dom Pedro ali começaram quase juntos. Mas assim, jornalista consagrada, super respeitada. Eu fiz jornalismo, né? O Gui também era uma das pessoas que a gente, não vou falar assim, mas estudava, né? Sabia, via. O programa dela era muito bem quisto, né? Excelente. Belas entrevistas. Eu vou até dizer uma coisa para vocês, assim, você parar, e eu ando fazendo isso, praticando isso, para não ser cruel nem comigo mesmo e nem com a história das pessoas. Você parar o que acontece agora, esse portal inacreditável que as coisas entraram, para o que já foi um dia. Então, assim, era excelente o programa dela. Ela sempre foi muito boa. Ela fala muito bem, enfim, N elogios para ela. Mas, de repente, não sei. Então, mas é porque eu acho que é um outro ponto. É um outro ponto que até dá um outro podcast, né, Lucão? Que é o seguinte: você conhecia a Leda profissional, que era uma âncora, que era até uma mediadora, muitas vezes. Sem emitir opiniões. Sem emitir opiniões. Muitas vezes sem emitir opiniões. Era uma coisa mínima. Ela fazia... Assim como a gente tem vários outros profissionais, pode ser jornalista, pode ser tipo artista e tal, que assim, antes o que vinha por trás daquele artista, daquilo que você admirava, da obra dele, você muitas vezes não sabia, né, o que era, quais eram as opiniões, não era. E hoje, e o que eu acho que é muito bom, você tem um canal para você saber quem é a pessoa, e eu vejo assim, mas eu acho que saber, a pessoa ter uma opinião contrária só não é um problema, né? Eu acho que o mundo está aí para a gente debater ideias e realmente ter pessoas com opiniões contrárias, é normal. A vida é assim, que segue, né? É maravilhoso. Agora, a questão da fake news que a gente está trocando aqui, o que o Gui falou, eu acho muito, muito, muito real. Acho que assim, quem nunca, até você que está ouvindo a gente, né, ou assistindo, sei lá, todos os canais possíveis do universo, quem nunca desmentiu uma fake news num grupo da família ou para um amigo e tal, e a pessoa falou, não, mas eu... não sendo verdade, sendo mentira ou verdade, o que falou é o que eu concordo. Eu já ouvi isso. Também acontece isso também. Nossa, chega uma hora, chega uma hora que você fala, não, então não adianta mais ficar desmentindo, porque a pessoa ela quer acreditar, naquele semelhante, né, naquilo que mostra que aquela bolha que ela está envolvida, né? Que foi o que hoje, tantos canais e tantas segmentações que você pode fazer, você acaba se inserindo em diversas bolhas, né? Você acaba ouvindo ou tirando pessoas do seu feed e tal, que não concordam com aquilo que você fala, com aquilo que você imagina, né? E um outro ponto, Gui, você falou das pessoas... existe a opinião, né? Às vezes você... compartilha uma opinião e você está chamando de fake news, né? Ou você está chamando de notícia verdadeira ou a falsa, mas é uma opinião. E hoje também tem aqui os diversos blogs do universo ou qualquer site que você pode falar que é um jornal
ou que você pode falar que é um portal de notícias, porque está lá, você compra o URL, então não necessariamente você faz o registro como uma empresa mesmo, um meio de comunicação. E isso aparece como um veículo de comunicação que muitas pessoas, né, principalmente que não estão acostumadas com esse universo que a gente vive, né, da informação muito rápida e de saber que qualquer um pode abrir um site e falar que é um jornal, um jornal qualquer e colocar lá as notícias, faz com que elas acreditem e achem que aquele é um portal, que aquele é um veículo de comunicação idôneo, feito por pessoas que realmente, ou por jornalistas que tiveram uma informação, ou pessoas que realmente não emitem a opinião, mas que dão a informação, né? E não tendo esse discernimento, né, de que talvez não seja um veículo de comunicação idôneo, acredita naquilo porque está acostumada a confiar nos meios de comunicação de Se antigamente. tá na internet é verdade, não é mesmo? Exatamente. Ou mais, aqui, se está assinado por um jornal, se está dizendo que é um jornal, que é um portal de notícia, eu vou dar para ele a mesma credibilidade do que um veículo, por exemplo, centenário, como os jornais que a gente conhece, que a gente tem hoje, né? Que existem. Um grande veículo aí, enfim. Um grande veículo, né, tá? E eu vou colocar ele no mesmo patamar e eu vou chamar esse grande veículo de mentiroso. Porque muitas vezes ele pode dar uma notícia... De golpista. De golpista, porque é de uma notícia que é contra o que eu imagino. Mas, na verdade, o que precisa ser verificado a informação que foi colocada é contra o que eu imagino, é contra o que eu prego, ou a opinião ela é contra o que eu prego? Porque notícia é notícia, né, Gui? A gente estudou jornalismo, a gente atuou, né? Notícia é um fato, né? É um fato. É um fato. Você atua até hoje como jornalista. Eu migrei para esse universo de agência, de marketing, né? Mas a gente teve a mesma base inicial. E a gente sabe que você pode ter o viés do jornalismo, né? Você pode ter o viés, assim, existe o veículo que é mais enviesado, sim. Que é posicionado, enfim, né? O viés, ele sempre, não dá para falar que não existe, ele existe. Tá? Por mais que, não dá para gente falar, sem dúvida. Sempre foi falar, não, o jornalista não pode ser enviesado, mas tem o viés, o veículo acaba tendo. Imparcialidade não existe. Né? Jamais. Acho que e não teria problema. Na realidade, não deveria ser problema, né? Isso. Né? Agora tem que ver o que deveria sempre ter a transparência, né? Ou o posicionamento claro, né? Como alguns veículos têm. Quando a gente fala de política, por exemplo, mas não necessariamente o veículo X tem o jornalista que tem uma opinião mais enviesada para um lado e outro para outro, né? Agora, a internet e a rede social, principalmente, eu acho, pulverizou isso de uma forma descontrolada. Uma coisa que o Gu e o Gui disseram aí a respeito que eu achei também muito legal, a pessoa se identifica com aquilo e tal, né? A sensação, a necessidade de pertencimento é sempre gigantesca. A gente sempre quer encontrar com os nossos, né? A história trazendo um pouco de como a gente forma a opinião e como a gente lida com o pensamento e os algoritmos, né, que trabalham para isso também, né? Outro dia eu estava lendo, gente, os algoritmos não são contra nós, eles são a gente que faz isso com eles, né? Porque parece que a gente também demonizou os algoritmos, mas não, a gente que faz isso. Eles estão ao nosso serviço, né? Isso é muito louco, eles são um espelho da gente. Eles são feitos exatamente para a gente passar mais tempo nas redes. Então, o que eles fazem é mostrar o que a gente quer ver. Basicamente, o papel deles é esse. Eles gastam milhões para a gente ficar na rede. E aí a gente não gosta do resultado. A gente tá olhando num espelho, a gente tá olhando no espelho e não tá gostando do que tá vendo. Mas é um reflexo. Então, apenas, isso que é curioso. Né? E com as fake, funciona perfeito também. Eu não sou cientista, enfim, mas eu acredito que, assim, mexe com o ego nesse sentido. Estou pegando um pouco do que vocês estavam dizendo a esse respeito do pertencimento, das bolhas e tudo mais, aí trazendo para essa análise agora. A gente só vê aquilo e só consome aquilo, e que seja fake news, não me importa, né? Eu tô
não só de ego, mas é de satisfeito, de satisfação, é isso, a melhor palavra é essa. Eu estou satisfeito, está me satisfazendo, eu estou encontrando grupos de pessoas que pensam como eu e que também acreditam nisso aqui, e eu quero trazer mais pessoas, né? E quero espalhar isso, porque, meu, é tão maravilhoso, como que você não acredita nisso aqui, né? Essa novidade. Tem um caso muito bom. Eu, até pouco tempo atrás, ainda estava no grupo do condomínio, né? Caí na besteira de entrar no grupo do condomínio. Entrei, muito bom. E aí começou aquele festival de exposições de posicionamentos políticos contrários ao meu. Eu fui aguentando uma vez, 2 vezes, e aí sempre tinha uma X aí que ela sempre postava notícias falsas, né? Eu mostrei a primeira vez, mostrei a segunda, na terceira foi muito absurdo, porque estava atribuindo um áudio a uma política que é uma política famosa aí, que foi eleita com recordes de votação, de uma voz que absolutamente não era dela, assim, você percebia, com o mínimo de estudo, com o mínimo de coisa, você percebia que não era dela. Eu fui lá, não, vamos lá, vamos mostrar para ela que esse áudio não é dela, né? Aí depois disso ela parou. É esdrúxulo nesse nível, né? Aí ultrapassou até... É a questão da coerência, não é nem só de, vou verificar. É o querer acreditar, sabe o querer acreditar? É isso. Transcende, né? Eu sinto que o que faltou muito talvez não aula necessariamente, mas matérias de pensamento crítico, né, na educação básica, porque a gente fez comunicação e aí a gente aprendeu o viés, a gente aprendeu sobre imparcialidade. Eu lembro, eu não me formei em jornalismo, eu migrei para publicidade, mas eu lembro que enquanto eu ainda estava em jornalismo, um professor falou que a imparcialidade era impossível, eu concordei, e aí a gente estava conversando lá sobre linhas editoriais, né? E todo jornal tem uma linha editorial que é justamente o posicionamento político, a visão política do jornal, a visão de sociedade. E, em geral, a mídia tende a ser um pouco mais liberalista, porque, enfim, por questões até de interesses da própria empresa, né? Você tem um pouco mais de independência do governo. Só que a questão é que eu acho que no Brasil, diferente de alguns outros países, né? Talvez com uma educação um pouco mais evoluída, não existe muita clareza de que o jornal tem uma linha editorial, de que o jornal tem uma visão política. E assim, no geral, o jornalismo ele não produz fatos, né? E aí essa é a diferença da fake news. A fake news é um fato inventado. Em geral, o jornalismo expõe a opinião dele na escolha das palavras. Então, o exemplo mais recente, não mais recente, mas o mais latente, talvez, nos últimos anos, é chamar de golpe ou chamar de impeachment, né? É uma questão política e é uma escolha de palavras. E um jornalista ele tem a liberdade de chamar de golpe, ele tem a liberdade de chamar de impeachment, e ele vai ter pessoas na sociedade que vão concordar com ele como quer que ele chame, né? Então, eu acho que essa é a questão da gente... O jornalismo tradicional, antes da fake news, antes da internet, eu acho que a gente não tinha uma visão de que ele tinha interesses, né? E tudo bem ele ter interesses, não tem problema em ter interesse, mas em outros países existe mais clareza de que uma publicação como The Economist vai ter um posicionamento, uma publicação como New York Times vai ter um posicionamento e que vai variar, né? No Brasil a gente não tinha muito essa ideia, assim, né? Pelo menos não o senso comum, e acho que esse é o problema, é achar que tudo que o William Bonner fala é um fato, né? Mas aí tem uma escolha de palavras, né? E essa escolha de palavras que direciona a visão. Eu acho que muito ligado... Bom, é claro, acho que inicialmente realmente é a questão da educação, né? Então, como você já mencionou, né? A gente não traz... Isso só vai ser visto lá no ensino superior e para quem ainda de determinados cursos, né? Então, quer dizer, realmente acho que esse é o primeiro fator a ser apontado mesmo. E, ou por isso, ou por outros fatores, uma questão cultural, eu também acho, né? A gente, nós, brasileiros e latinos, generalizando, temos resistência a algumas coisas, né? Então, não é visto com bons olhos se tiver um posicionamento, esse veículo, ou, então a gente não se acostuma com as coisas, né? E aí cria resistência, e aí vem os problemas, e dá lugar
dá espaço para a diferença de ser um fato que aconteceu e de criar um fato, por exemplo, né? Dá brecha para as fake, né? Tem um ponto, né? Eu concordo plenamente que, assim, a questão da educação e a falha da nossa educação básica, realmente elas contribuem, né? Para que tenhamos aí, para que a gente tenha adultos, adolescentes, enfim, que disseminam, que acreditam mais, ou jovens que acreditam mais em fake news. Só que eu acho que não é tão. Eu acho que é sim determinante, porém, eu acho que tem aquilo que o Guilherme falou da questão de realmente de eu acreditar no que é condizente com o que eu defendo. E aí, muitas vezes, vai além da, vamos dizer assim, do estudo do discernimento, vai do estado que a pessoa está em tentar comprovar para ela mesma a verdade ou a mentira que ela vive, né, que ela quer propagar. Porra, a gente está falando da Leda Nagli agora, né? Tipo, uma pessoa que vive o nosso universo. Tipo, você vai falar que ela não teve o estudo, vai falar que ela não Realmente. viveu dentro do meio de comunicação, cara, que ela não E sabe. aí, assim, não tem imaginação que resolva, né? Não adianta você desenhar, não adianta você fazer mímica, imaginação não resolve, assim, aquele joguinho, sabe, de tabuleiro. Não adianta você desenhar, a pessoa vai cismar, vai acreditar que a vacina tem chip, digo, que, enfim, é isso, entendeu? A pessoa vai acreditar porque ela quer. Que na composição aí, como é isso um pouco do que eu estou dizendo, nessa composição maluca de comportamento, tem o fato cultural, né? Então, a gente tem sempre esse negócio, eu acredito nisso aqui, né? E quem endossou essa informação ou não, ou é alguém que eu nem conheço, é um nome escrito em inglês ali, ou enfim, ou foi o Facebook que me disse, enfim. Aí isso vira uma coisa, uma verdade verdadeira, né? Que vai embora e se espalha em um segundo e não tem fim. Eu ando recebendo agora, que eu até brinquei esses dias aí, falei, a gente está vivendo uma retomada, estamos ensaiando uma retomada por conta da pandemia, mas também parece que está tendo uma retomada das fake. Eu ando recebendo fake de, sei lá, quantos anos atrás. Estão requentando algumas notícias com algum objetivo, quem da onde parte sempre tem um objetivo, pelo menos eu sempre olho com essa malícia, porque olho com a visão da propaganda, da má propaganda, política, inclusive, porque estou falando de fake de política, né? Então, estão requentando com algum objetivo, porque não foi uma pessoa comum que acordou e falou, eu lembrei daquela informação e trouxe, vou mandar para a galera, né? No grupo do condomínio. Não, tem esse peso aí, né? No meio do caminho, para alguma coisa que vai acontecer, né? Vou até usar um pouco isso. Hoje é um dia que saiu a condenação de um blogueiro, né, para que ele seja preso, né, porque uma pessoa que escreve e espalha fake news, né, e confunde a responsabilidade de passar informação oficial com liberdade de expressão, né, que são coisas muito diferentes, né. Não, só um ponto que você citou. Hoje a gente, para quem está ouvindo a gente ou vendo, né, a gente está gravando no dia 21/10, tá? E hoje o ministro Alexandre de Moraes, né, do STF, ele terminou a prisão preventiva do blogueiro Alan Santos, né, que é do canal Terça Livre. Né, ele já tinha sido, acho que sofrido, acho que a mesma sentença há um tempo, não me recordo agora, mas aí ele tinha sido liberado. E aí ele foi para os Estados Unidos, né? E aí, de novo, agora ele está em 2 inquéritos, se eu não me engano, ligados a fake news. E hoje o Alexandre de Moraes, de novo, determinou aí a prisão preventiva dele. Extradição e prisão, né? Isso, que ele seja deportado aí, no caso dos Estados Unidos, para que seja preso aqui. Né? Isso que o G falou. Agora, só um outro ponto que eu acho interessante a gente falar, que a rede, né, de fake news, né, e é bom a gente lembrar que o Jason falou muito desse envolvimento na política, e a gente teve não as últimas eleições, mas a eleição do Donald Trump, né, nos Estados Unidos, que foi sobre forte influência, né,
eu não lembro se foi comprovado, mas ele foi... houve denúncias aí de influência de fake news, principalmente nas últimas semanas ou nos últimos meses, né? Foram disseminadas muitas notícias que falavam mal da Hillary Clinton. Isso beneficiou Donald Trump. Então, acho que aí foi o grande, como posso dizer, o grande o grande case da fake news sendo colocada de uma maneira ordenada, organizada e mudando o sentido de algo, né? Mudando realmente o destino de algo, né? Então, eu não lembro se foi comprovado, mas realmente... que está na história da analítica lá, né? Isso. Cambridge Analytica. Que também teve influência no Brexit. Por exemplo, né? Muito forte, né? Então, e ali nós estamos falando de jornalismo com publicidade, usando os algoritmos a favor, né? Mas sempre a gente não pode esquecer disso, né? São as pessoas que alimentam ele, então, sim, estavam gostando dessas informações desse tipo de informação, né? E por que eu quero insistir nesse negócio? Porque, assim, para a gente se atentar, para a gente se policiar, a gente tá colocando a responsabilidade num robozinho? Não, nós somos assim. A gente faz isso com esse negócio. E eu lembro disso aí, Gu, foi uma coisa, né, que tem o documentário e tudo mais, e foi uma coisa, assim, acho que o primeiro case, como disse o Gui, pesado mesmo disso, explícito, que fez a gente parar para pensar muito na gravidade dessa situação. Isso fez até com que, se não me falha a memória, a Espanha, não lembro outros países, proibissem desse tipo de atuação durante a campanha política, com a preocupação desse tipo de influência, né? Aqui no Brasil a gente teve, em menor força, porque talvez por causa de budget mesmo, mas também tivemos, né? O mentor dessa empresa, o Steve Bannon, prestou serviços, né, em algum grau para orientar a coordenação de campanha política aqui no Brasil também, né? Também, é a última coisa que eu vou falar, daí, né, mas vocês podem me interromper aí, dessa pegada aqui, não podemos esquecer também coisas que eu tenho marcante. Eu sou mais velho aqui de nós quatro, eu tenho muito na memória algo parecido que a gente viveu na campanha política de 89. A gente também teve o debate, né, o fatídico debate do Collor. E aí a gente está falando de mídia tradicional enfim, o veículo TV, de mídia, o grupo de mídia mais relevante do país. Um dos 10 mais relevantes do mundo. E aí não é fake news, né? É edição. Mas é uma edição muito maliciosa. Outro jeito de fazer. Né? Como eu comecei lá atrás falando, já tínhamos outra, o Gu falando também, isso também é outra maneira. E coisas subliminares. O Collor chega com um tufo de papel, assim, de pastas, sei lá, e põe ali no púlpito, né? Só para parecer que, sei lá, o cara tinha um dossiê, talvez, enfim, aquilo não serve para nada, só papel. É um jeito de fazer esse tipo de transferência de informação, né? Depois, uma coisa pesadíssima, já também vou falar de campanha política. Putz, eu queria sair um pouco disso, mas na campanha, acho que de 2014, né, enfim, para presidente, também foi uma coisa absurda em propaganda política, propaganda de TV e rádio de horário político. Também foi fomentado esse tipo de situação muito forte, né? Um outro tipo de fake aí maquiado com propaganda, enfim, que leva, não dá um fato explícito, mas leva a pessoa a pensar, e pensar muito fácil, não é nada com profundidade, pensar rapidamente sobre aquela situação e mudar de opinião e acreditar naquilo de uma forma fiel e mudar a direção, a possível, né, mudança aí de direção de quem vai ser eleito presidente de um país, né, como aconteceu, como se efetivou aí, né, depois. E um grande
E não, o que eu queria falar sobre, aí meio que dando uma virada, né? É que o quanto é importante hoje os próprios serviços de checagem de informação. A gente tem hoje o Aos Fatos, que é um portal, vou chamar de portal, mas não é um portal, é um serviço de checagem realmente de informação, que está em todos os Fato ou canais. fake também, não? Tem o Fato ou Fake é do G1, se eu não me engano, né? Mas os próprios veículos, ou vários outros veículos de informação, têm seus próprios núcleos de checagem de informação para desmistificar as fake news, para desmascarar as fake news, né? Porque hoje a propagação, né? Ela é muito rápida, né? Eu estava vendo um estudo do MIT, se não me engano, que saiu, que fala que a fake news ela se propaga 70% mais rápido do que a notícia verdadeira. É um número gigantesco, É um né? número gigantesco. A diferença é gritante, né? Para não dar notícia o Gu falou isso aí. É o palatável, né? É impressionante. Então, É e aí é o fator cultural entrando um pouco também. A gente gosta disso, né? Eu achei que eu achei que eu poderia ter errado, mas não, é realmente 70%. É esse número, gigante. Foi um estudo do MIT, eu até peguei aqui de novo para dar uma olhada. Falando em gigante, Gu, lembrei de uma coisa. Aquele canal que investiga aí, que faz um serviço excelente, que aqui no Brasil é um casal que trouxe para cá, nossa versão brasileira aí, vocês vão lembrar, agora me foge o nome à memória, que verifica anúncios dos mais diversos aí em Sleeping Giants. Sleeping Giants. É excelente o que eles fazem, é impressionante, e eles mudaram muitas coisas aí, eu diria. Eu queria até pegar um gancho nesse assunto, Gê. Você estava falando bastante da indústria de publicidade e tal, e esses caras, né, o Sleeping Giants, que é um movimento global, mas que chegou no Brasil, acho que no ano passado, se não me engano, eles cortam o financiamento via AdSense, né, o Google Ads, no caso. Então, e esse é um risco muito grande, porque a gente estava falando, né, de uma máquina organizada e tal, e o que muita gente não se dá conta é que uma marca que não tem nada a ver com isso, uma empresa que não tem nada a ver com isso, pode estar contribuindo para as fake news, anunciando no site, monetizando aquele site, e aí o trabalho que o Sleeping Giants faz por exemplo, chega numa Natura, por exemplo, para falar de uma marca que as pessoas costumam ter mais respeito, enfim, né? Chega numa Natura e fala, a sua marca está aqui aparecendo em site que propaga notícias falsas, você quer esse tipo de exposição? E aí eles filtram, né, na plataforma do Google para parar de anunciar em uma lista de sites, né, que propagam fake news. E isso tem tudo a ver com o nosso trabalho, a gente trabalha com isso, né? A gente trabalha com marcas, a gente precisa cuidar das marcas que a gente trabalha, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado de não estar no nosso dia a dia e é uma coisa muito financiando. E é uma coisa muito ao passo que é difícil de ter o controle, é maior ainda o perigo que isso dá, né? Porque estar com a sua marca num canal de notícias que espalha informação fake, ou, né, para o mínimo, atrelar, né? Exatamente. Inevitavelmente fazer essa identidade, fazer essa associação é perigosíssimo, né? Esse Sleepy Giants aí é impressionante, é gigante mesmo, realmente. É um trabalho excelente. Eu vejo eles no Twitter, né? Sigo eles no Twitter e vou vendo diariamente o volume de anúncio que eles pegam. É absurdo, né? Isso também me faz lembrar, como o Lucão estava dizendo, a mudança de alguns anos atrás que o YouTube fez justamente, ou muito por esse motivo, né? E aí fez com que isso mudasse a vida de quem vivia de YouTube, né? Acabou com a vida dos YouTubers, vamos falar assim, né? De uma maneira mais chula, mas não é só por esse sentido, né? Então
reduziu os ganhos de muitas pessoas, e muitos canais aí do YouTube sofreram muito isso, porque o YouTube passou a mudar a maneira como remunerava, como monetizava os vídeos, muito por essa preocupação, né? Tanto, é claro, pelos conteúdos de vídeos esdrúxulos, até pelos de fake news, né? Então, eu não vou lembrar, mas foram grandes marcas como a Coca ou a GM, um dos primeiros a se manifestar. Não quero minha propaganda nesse tipo de vídeo aqui, né? E aí teve que ter Não essa é bom para filtragem, ninguém, né, velho? Não é bom para ninguém. Não é bom para a gente que gerencia a verba dos clientes e a gente não consegue alcançar o público que a gente quer. Não é bom para a marca que está com a imagem associada. Não é bom para a rede, no caso, para o portal, sei lá, sabe, que falando, se a gente for pegar, hoje em dia ainda está muito falho, a gente sabe que está muito falho, mas você pega o próprio Facebook, o Instagram, Twitter, o próprio YouTube, como você falou, eles estão buscando de alguma maneira inibir, né? Inibir cada um do seu jeito, inibir as fake news e também banir ali banindo acho que o Twitter é muito mais, se não me engano, banindo quem propaga fake news, né? Então, cara, o próprio Trump, né? O próprio Trump. Teve suspenso, não foi uma coisa assim? E para sempre. Sempre, né? Foi banido para sempre. Diversos outros que tiveram conteúdos políticos, que tiveram conteúdos que foram retirados, né, por algum motivo. Verdade, Então, não é bom para ninguém, cara. Não é bom para ninguém, tudo que é senso comum, não é bom falso sobre a pandemia, né? Tudo que é falso sobre o coronavírus, eles tiram. Quando encontram, eles rapam. O YouTube fez uma rapa gigantesca e as outras redes também, né? Toda vez que eles encontram, eles tiram, né? Pelo menos esse é o compromisso que eles assumiram, né? YouTube é o que eu mais ouço falar que trabalha mais correto, né? E o Instagram é o mais criticado nesse sentido também, que é o que menos busca, ou que menos tira, ou demora, né? Para tirar esse tipo de conteúdo, né? Porque na pandemia também, o Gui também falou isso já hoje, né? A pandemia teve um festival ainda tem, né, de fake news, e também se requenta muita fake da pandemia. Aí tem outro dado que eu peguei, mas que eu não consegui, foi no portal foi uma matéria do Fantástico, mas eu não achei nem na matéria do Fantástico a fonte da pesquisa, né, mas que de 70% 70% dos brasileiros foram impactados por uma fake news durante a pandemia, né? Esse é um ponto importante, tá, gente? Porque sempre que você der um dado, vá buscar a fonte de pesquisa. Eu estou dando um dado que eu peguei do Portal do Fantástico, mas eu não achei a fonte de pesquisa aqui, o que já seria um erro, tá? Não, se vai dar alguma informação, só dê realmente depois que você achar a fonte de pesquisa. Como a gente está no meio, confiável. Como a gente está no meio a gente está no meio do podcast, eu estou conversando e pegando também algumas... excelente isso. Eu acabei ainda não achando, mas que mostra essa informação. Agora, eu queria perguntar uma coisa aí para vocês. Antes, né, Lucão, vou pedir licença aí para dar uma direcionada. Não pode. Eu ia falar mas eu vou dar saiu aqui. Mas eu vou do mesmo jeito. Eu queria que vocês puxassem na memória aí qual foi a primeira vez que vocês foram impactados por uma fake news, cara. Se vocês lembram. Eu lembro muito claramente na minha cabeça. Nossa, você lembra claramente? Claramente. Eu não consigo lembrar. Uma assim, bem, você está dizendo literal aí, né? Seja impresso ou... Uma notícia falsa. Mais recente, eu vou falar a minha para vocês pensarem, tá? Logo depois da Copa de 98, começaram algumas notícias, alguns boatos. Naquela época era boato, né? Sobre o Ronaldo. O boato que o Brasil tinha vendido a Copa, né? A final, o Ronaldo para a Nike, né? Na verdade, a Nike tinha patrocinado isso. E o Ronaldo não tinha aceitado, e aí por isso que ele fingiu um derrame, uma convulsão. A famosa. Logo depois, isso foi em 98 e tal, logo depois começou isso, mas aí passou tal, e aí alguns anos depois,
eu lembro que eu estava na casa do meu avô e eu achei assim, mexendo na estante, né? Achei um papel, né? Naquela época não tinha, impressora, a gente não sabia direito o que era isso, não tinha uma realidade, não era tão, né, popularizado no mundo assim. Eu era uma criança ainda em 98, né? A gente não sabia direito o que é. Então você via um material que tinha lá, estava impresso realmente num papelzinho, e contava a história, realmente contava, olha, documento sigiloso, sabe? Tipo um top secret da vida, e contava a história do que E o era talvez Ronaldo. xerocado, não era? Era uma cópia xerocada Então, que não se sei. espalhava. Na época, meu tio trabalhava no administrativo de uma grande empresa. Então, eu E acho aí que deve ter provavelmente ele recebido recebeu dali. um e-mail, porque ele tinha acesso ao e-mail naquela época já. Que sensacional. Você E lembrou de uma coisa provavelmente ele incrível. imprimiu e levou, sabe? Levou já na cabeça, tipo, olha lá, olha que verdade, olha o que eu recebi, igual o WhatsApp hoje em dia, não, olha o que eu recebi. E eu lembro que eu comecei a ler aquilo, deu um frio na barriga. E eu lendo aquilo, nossa, eu não acredito, Nossa, um negócio super é sério. verdade isso. Tá aqui escrito, é verdade, os caras venderam. Eu acreditei naquilo, falei, nossa, é Gu, verdade. você lembrou disso, cara? Eu não lembro a primeira fake, mas você falando dessa, eu lembro, e olha só como as coisas caminham. Porque você está falando que, e realmente foi um fato de 98, né, um acontecimento lá que desdobrou nessas fake aí. Eu lembro do e-mail. Então, quer dizer, uns 2, 3 anos depois ainda, Não é, se falava desse assunto. Porque eu não lembro era do aquele e-mail e-mail. as pessoas ficariam enojadas? Depois Será que acho que pode procura no ser? Google, as pessoas ficariam enojadas. Porque Isso aí virou eu meme lembro, depois, eu assim. lembro Eu acho que falando até muito, hoje roda esse texto. As falando pessoas da ficariam Nike, era um enojadas negócio se muito foda. soubessem o que aconteceu. Começava assim o negócio. Meu, e Eu aí era acho meio que que uma era. mistura de corrente com a, né, corrente de e-mail, né, por Não, e aí e-mail. a gente vai para outro ponto, né? Indo para frente. Enquanto vocês não lembram ainda, só tipo, Eu tô tentando, o Gui não enquanto deu a dele, o mas... Gui tá com cara, o Gui tá, para Aqui quem eu não lembro sabe, o assim, Gui tá com tem uma cara duas, né? de palmito, velho. Tem, tem uma que assim foi plantada de propósito para saber qual alcance que aquilo teria, que foi a questão da Pablo ser nota, ser o rosto da Pablo Vittar ser impressa Claro. numa nota de X, de 200, de 300, sei lá. E aquilo foi plantado justamente para saber, propositalmente, né, para saber aonde aquilo chegaria. E tomou uma proporção absurda, né? Realmente. Mas como assim? Não sei o que e tal. E a outra fake news mais recente agora, que eu sou vítima, inclusive, é que eu dou azar nos jogos do Palmeiras, que eu assisto. Isso é uma verdade, isso é verdade. Eu queria falar que assim, que quem determinou isso foi o Instituto de Pesquisa Para começar, tá? você falou uma palavra que nem se diz. Você não devia ter nem falado isso. Ainda bem que o jogo foi ontem. Ainda bem que não foi. Então, o Instituto de Pesquisa eu mesmo, né? Eu mesmo, Gustavo, eu determinei fazendo uma Datagu. pesquisa, fazendo uma pesquisa com a minha consciência e com as vezes que o Guilherme assistiu o jogo comigo, né? Então, o time não foi muito bem, não, a gente não alcançou o resultado que a gente esperava. A gente tentou entender o que o professor falava, mas a gente não evoluiu. E às vezes Mas que o Guilherme se esforçamos, demos os melhores. e às vezes que o Guilherme não assistiu comigo, o time foi muito melhor, né? Ele ganhou, foi campeão, pô, tríplice coroa, né? Na final da Libertadores eu fui pro interior só para não ter a possibilidade do Guilherme passar perto da minha casa. Então, tipo, é uma realidade, então isso não é fake news. Se você está ouvindo, não chame o Guilherme para assistir jogo do Palmeiras junto com você. Passamos, quem é palmeirense hoje, olha, no último jogo, quando a gente estava, né, 5 jogos aí sem vencer, Faça justiça, por favor. o Guilherme, ele foi até o Allianz, ele chutou uma bola pro gol, né? Mas assim, foi um perigo, assim, o Palmeiras só ganhou porque De pênalti. Eu bati um pênalti, o Palmeiras no mesmo gol, e o Palmeiras fez gol de pênalti. Só isso que eu queria dizer. Então, mas isso só Mas não isso deu errado é ao real, Vaca. é uma pós-verdade. Ixi, agora eu não vou continuar esse assunto porque isso é outro podcast. É outro podcast. Mas enfim, é Estou me silenciando. Além dessa do Palmeiras, que eu acho injusto, que é fake news, é a questão da Pablo, que foi muito impactante. Assim, realmente funcionou, né? E acho que comprovou aí talvez o 70% do Gu, que o Gu, né, levantou aí, que foram impactados aí, né?
E realmente ainda não lembrei, não vou lembrar qual foi a primeira fake, eu não consigo pensar qual a primeira que me pegou, talvez até porque eu tenha acreditado. E aí eu não saiba. E até hoje tá Não saiba acreditando, medir. né? Ficou aí, para mim era uma notícia. Cara, mas eu acho que o que a gente tira de hoje em si da nossa conversa é que, assim, fake news sempre existiu, né? Sempre existiu a notícia falsa propagada, sempre existiu, né? De certa maneira. Só que ela, assim como os meios de comunicação eles foram evoluindo e a velocidade disso foi evoluindo, isso foi se potencializando e até foi visto como uma maneira realmente de arquitetar realmente de uma maneira uma rede muito maior para como você conseguir alcançar os seus objetivos em detrimento de ferir a imagem de outras pessoas, né, no caso, né, ou a imagem de outras pessoas ou de outros falando dos antivacinas, de outro produto, de outro elemento em si, né? E o grande lance você falou produto, a Coca já passou por isso, uma vida, e isso me fez lembrar agora, né? Se falando de outros produtos e tal, lembrei da Coca, né? Já passou muito por isso, de fake news. Eu lembro de papel xerocado colado em poste de frente para barzinho, por exemplo, isso nos anos 90, que encontrou um rato dentro da garrafa, tinha... E essa notícia se requentava também. Não sei se vocês chegaram a ser impactados. A notícia ela se requentava e ela ia para outros canais. Não, mas ela vai para outros canais, né? Era absurdo. Isso deve ter chegado, pelo menos no e-mail, deve ter chegado na fase e-mail. O hambúrguer do McDonald's, que era minhoca. Quem nunca? Minhoca, frango. Você ia falar desse. Acho que não é da época de vocês, ou é? Talvez do Lucas, não. A faca no fofão. Que dentro da cabeça do fofão tinha uma faca. Conheço também. Que é um pino, né, de encaixe, acho. Enfim. O Fofão, eu vi uma entrevista dele falando que foi a Disney que plantou. A Disney plantou essa notícia porque o Fofão tava fazendo muito sucesso, os brinquedos da Disney estavam vendendo menos, e aí a Disney, os imperialistas... Muito bom. Ele contra-atacou, né? Ele mandou queimar, né, quando ele faleceu. Ele mandou queimar tudo. Eu não sei se vocês sabem, mas o Fofão e o Patropi eram as mesmas pessoas. Fofão e Patropi, né? Orival Pessini, grande humorista. E quando ele morreu, ele falou: queimem tudo porque eu não quero que fique nada. Ele deixou uma mensagem: quando eu morrer, queima. Ele falou: queimem tudo. Queimem a máscara, queimem tudo. Ele falou pro Guilherme, inclusive, isso. Né, que o Gui falou, pô, inclusive, Patropi e eu e temos algo em comum, né? Patropi também cursou jornalismo, só não terminou, mas fez. Eu tenho uma coisa aí para complementar. Eu tenho uma tendência enorme em vira e mexe, né, cair na reflexão, ou enfim, de que assim, a fake news tá muito pior agora e tal, e culpabilizar ou jogar responsabilidade para quem, da onde eu recebo mais, tá? Eu quero dizer, né? Mas eu acho que isso não é correto e é relativo. Eu acho que ela só acompanha, pegando um pouco de carona numa coisa que o Gu disse aí, eu acho que ela só acompanha a evolução mesmo de tudo. Então, tem mais gente usando mais rede social, tendo mais WhatsApp, mais gente que tem mais telefone, ou mais perfis, enfim. E aí, por isso, acho que é isso só. Não sei se é justo eu dizer, aquela marca, aquele grupo político, enfim, propaga mais do que aquele outro fazia lá há anos atrás. Acho que não é muito justo, é tendenciosa a minha reflexão a esse respeito. Eu acho que é justamente isso também. O palco aumentou, mas o estrago é maior também, né? Esse que é o problema, assim. De repente, eu acho uma que consequência, né? A democracia tá mais em jogo, assim. E acho que, sim, para além do que a gente falou, também encaminhando para o fim, eu acho que também o jornalismo, ele virou fast food também, né? O trabalho do jornalista antes, ele tinha muito mais tempo, assim. Hoje em dia, meus amigos da faculdade, meus amigos que
fizeram jornalismo, quase nenhum está mais em redação. As redações estão basicamente vazias. Então, eu percebo também quando eu mando release, né, que publicam o meu release com os erros de português que eu tiver deixado, eles passam, assim, mal tem revisão hoje em dia dentro das redações. Mudou muito. Então, o jornalismo ele está muito mais rápido e impreciso, né? Então, eu lembro que quando o Osama morreu, o Bin Laden, no Twitter saiu uma notícia e tal, e ficou lá, se arrastou por 3, 4 horas até a confirmação daquela notícia. Então, todos os veículos já estavam dando como uma notícia incerta. Isso na década de 80 não sairia sem a confirmação, né? Então, mas também não tinha a competição, né? Tanta competição, porque hoje alguém vai dar a notícia. Então, vamos dar primeiro. Vamos dar como uma coisa que talvez aconteceu, né? Não sabe nem se foi fato, mas vamos dar como talvez aconteceu, né? Um tipo de fake aí. Aí também. A gente fala, negaram. Osama Bin Laden morreu, afirma jornal, sabe? Aí você põe a culpa pro outro jornal, livra o seu, sabe? e aí o jornalismo tá mais esquisito também, né? Acho que essa profissão tá mais cruel nesse sentido, né? Ficou mais difícil e cruel para o profissional também, eu diria, né? Difícil praticar o jornalismo, não estou falando bom jornalismo, mau jornalismo, não é isso que eu quero dizer, mas praticar o jornalismo, né? Porque você está disputando com não profissionais ou péssimos profissionais, Twitter, né? Ou comigo, com qualquer pessoa. Né? Exatamente. Então a checagem, o método jornalístico está se perdendo, né? Nesse processo. E acho que isso que também acaba agravando. Eu queria... além das considerações finais de vocês, não sei se vocês trouxeram recomendações culturais para os nossos ouvintes, de preferência que tenha a ver com o tema, mas não precisa não. O Gu falou que precisa, mas não precisa. Eu não falei nada. Eu vou recomendar aqui a minha. É uma série da HBO, uma distopia para variar. Eu separei um... Esqueci de trazer. É uma série da HBO meio distópica. Acho que é minissérie, só tem uma temporada. Eu assisti um pouquinho antes da pandemia, só que aí eu percebi que as distopias, né? Depois que a gente passou pela pandemia, as distopias perderam a força, né? Parece que o que eu estou vivendo é muito pior, tá ligado? Se eu visse um filme do que está acontecendo com a gente hoje, se eu tivesse visto um filme em 2015, eu ia falar, caralho, que filme louco, que filme louco. É louco, né? Nossa, né? O nome da série da HBO é Years and Years. É legal, vão passando várias décadas a partir do momento que a gente está hoje, assim. Então fala de fake news, entre essas coisas, fala da crise na democracia da Europa, tecnologia também. É uma piração essa série. Quem quiser assistir, acho que tem no HBO Max. Acho que é esse o nome, né, da plataforma. Gu, você trouxe uma recomendação? Cara, eu recomendo o livro Fake News e os Limites da Liberdade de Expressão. Eu não sei se eu vou pronunciar certo o nome, tá? É Adib Abdouni. Eu não lembro de quem escreveu, não sei se está correto a correta forma que eu pronunciei, não. Mas o livro é muito bom, ele dá um panorama muito importante sobre tudo isso que a gente falou aqui hoje, né? Mas de uma maneira extremamente embasada, né? Eu acho que vale muito aí essa é a minha dica cultural relacionada ao tema, né? Então, já que tem que dar uma dica cultural relacionada ao tema, essa é a minha dica. Relacionada ao tema. Eu ia dar uma dica, mas eu esqueci de trazer para cá, que eu queria mostrar na câmera, assim. Mas não é relacionado ao tema. Infinitamente não é, porque é um livro de poesia do Paulo Leminski, que é o poeta que eu amo de paixão. Publicitário. Sim. Sabia? Sim. Você acabou de falar que ama o cara, eu dei uma informação aí. Não, e aí eu queria trazer isso, eu não me atentei que tinha que ter relação. Bom. Eu vou trazer uma outra, então, eu esqueci o livro lá na sala, e tá longe aqui, que eu queria mostrar e tal, fazer uma média com o bom e velho Leminski. Então eu vou dar uma outra dica que eu quis pegar na internet agora, tem relação mais ou menos, mas é porque eu falei tanto disso aqui hoje,
que é um livro que chama Como as Democracias Morrem. Esse livro é sensacional e é bem interessante também, quando fala de comunicação, o quanto também o peso que dá para chegar no momento em que nós estamos agora, que é um cenário mundial, assim, né? Nesse ciclo incrível que a gente faz. A história da humanidade mostra isso sempre, né? Sempre. Esse ciclo maluco que a gente consegue, quando as coisas estão evoluindo, a gente consegue pular várias casas para trás. Sei lá, já vivemos isso várias vezes na história da humanidade e a gente É um conseguiu pêndulo, né? É impressionante. Gui, trouxe uma dica? Só Gui faz a lição de casa, que tem cara de que faz só um lição de casa. trocadilho com o G. Lê Minsk, né? Você lê Minsk. Ah, pelo amor de Deus, Guilherme. Essa hora, 1 hora que a gente está conversando aqui, você quer matar mesmo, você quer que as pessoas vão. Sensacional. Você quer que todo mundo vá embora, né? Você quer realmente que as pessoas. Agora caiu totalmente a audiência. Nem dá a dica que ninguém vai ouvir. Não, nem fala. Distraído venceremos. É isso aí. Jesus Cristo, Pelo amor de Deus. Tem um filme de uma primeira resenha que eu fiz na faculdade. Meu Deus do céu, primeira resenha. Não, mas tinha filme ainda naquela época, Gui? Nós fizemos junto. Ah, é verdade, deixa quieto. Estava junto. Chama Todos os Homens do Presidente, que fala sobre o processo de... Gu, me ajuda. É o processo de... Todo mundo, aliás, se vocês lembrarem. É o processo que culminou no afastamento. É o caso Watergate. Watergate, né? Do Nixon. Ali fala muito de um negócio chamado apuração, gente. Apurem, pesquisem. Não se deixem levar por essa notícia muito boa, eu preciso compartilhar. Porque ela pode ser uma mentira, ela pode ser uma fake news. Então, esse filme, ela fala muito disso. Ele fala muito disso. Eles começaram a pesquisar umas coisas e aí culminaram no caso Watergate, que depois foi até referência no Forrest Gump, outro filme que eu também indico super, que não tem nada a ver com... No caso deles não era mentira, né? Sim. No caso deles não era mentira. Inclusive, acho que em meados de 2000, quando a gente estava na faculdade, foi revelado que o Garganta Profunda, né? Que era o informante, era um agente do FBI, né? Enfim, então... Olha quantos anos depois aí, né? Verdade vem à tona sempre. Então, Exato. Pesquisem, leiam, tenham repertório e procurem sempre fontes fidedignas, e não aquelas que a gente mais gosta ou aquelas que a gente tem mais, que a nossa ideologia política culmina mais. Que eu acho que esse é o caminho, principalmente para o ano que vem. Para o ano que vem a coisa vai pegar, o bicho vai pegar, e me preocupa bastante. Então, leiam, estudem, se informem e não se deixem levar por notícias falsas. E como diria o ET Bilu, que não é fake news, busquem conhecimento. Busquem conhecimento. E só um outro ponto que eu acho importante, que não se fechem nas suas bolhas, né? Acho que uma consideração final é essa. Não existe problema em você dialogar, né? Não existe problema em você dialogar com pessoas que não pensam e você conviver com pessoas que não pensam da mesma maneira que você, né? Se na vida, vamos dizer assim, na vida física aqui, né, a gente não tem o que fazer, não tem como eu fugir de uma pessoa se eu trabalho com ela, se eu convivo na escola, enfim, na faculdade, na academia, no trabalho, qualquer coisa. Não tem como eu fugir dessa pessoa no dia a dia sabendo que ela pensa diferente de mim. Eu sou obrigado a lidar com ela e a conversar e tal. Por que eu vou simplesmente me fechar na minha bolha do algoritmo, que a gente fala tanto, né? Tirando a pessoa do feed, tirando de um lado do outro, e aí eu vou me fechar totalmente numa bolha que eu acredito que seja a mais fiel, a mais real, enquanto na verdade você acaba se limitando, né? Obviamente que tudo que é tóxico você tem que se afastar. Se aquilo te prejudica de alguma maneira internamente, obviamente você se afasta porque vai ser ruim. Agora, não fuja de opiniões que sejam diferentes. Fujam de mentiras. Sim, a mentira ela não pode prevalecer nunca, né? Quem propaga a mentira, né, não deve ser seguido, não deve ser consumido. Mas saibam o que é a diferença da opinião de ser diferente e de realmente ser uma mentira. Isso tem que ser muito bem tratado no dia a dia das pessoas, tá? Acho que essa é a minha consideração final. Exclamação.
Queria agradecer todo mundo. Obrigado, G. Obrigado, Gui. Obrigado, Gu. G, a gente conseguiu fazer em 8 horas e 8 minutos. É foda, G. Caralho, Temos nós um é novo foda recorde. pra caralho. Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, obrigado, viu? Adorei. Valeu.